Olá, com tanta coisa mudando, principalmente em programas como Minha Casa Minha Vida, muita gente anda pensando: será que chegou a minha vez de comprar um imóvel? Só que aí vem o tal do financiamento imobiliário, que para muitos parece um verdadeiro bicho de sete cabeças. Bom, a ideia aqui é justamente desvendar esse processo do começo ao fim. E não é para menos, né? Quando a gente ouve falar numa dívida de 30 anos e começam a aparecer uns termos como tabela saque, tabela price, já dá um frio na espinha. É um compromisso gigantesco e é super normal sentir um receio, ficar meio perdido, sem saber nem por onde começar. Mas calma, a proposta aqui é justamente desmontar esse quebra-cabeça. A gente vai quebrar tudo em partes bem fáceis de entender, usando exemplos bem práticos. No final, a ideia é que a decisão de financiar ou não, e principalmente de como lidar com essa dívida, fique muito, mas muito mais clara. Então vamos lá, pelo comecinho de tudo. Como é que funciona essa dança entre quem compra, quem vende e o banco? Para a gente conseguir visualizar isso bem direitinho, vamos acompanhar a história de uma personagem que a gente vai chamar de Maria Joaquina. A jornada dela é bem simples, olha só. Primeiro, a Maria Joaquina encontra a casa dos sonhos. Aí ela paga uma parte do valor, a entrada, direto para o vendedor. Com isso, o banco entra na jogada e paga todo o resto que faltava também direto para o vendedor. Pronto. A partir daí, o vendedor some da história e a dívida da Maria Joaquina passa a ser inteiramente com o banco. E essa dívida com o banco tem um nome oficial, um nome que a gente precisa guardar: saldo devedor. É basicamente o valor que o banco emprestou e que precisa ser devolvido. Esse termo é a peça central de tudo, então é bom a gente já se familiarizar com ele. Beleza. Agora que a gente já entendeu qual é a dívida principal, vamos entrar na sala de máquinas do financiamento. O que tem dentro daquela parcela mensal que vai ser paga durante anos e anos? Como ela é formada? E olha só, parece complicado, mas no fundo, toda a parcela se resume a essa soma de duas coisas: amortização mais juros. E pode acreditar, entender a diferença entre esses dois é o que separa quem gerencia bem o financiamento de quem simplesmente paga boletos. A amortização é a parte boa da história. Pensa nela como o dinheiro que de fato está pagando pela casa. Cada real de amortização é um real a menos no seu saldo devedor. É o que de fato te deixa mais perto de quitar o imóvel. Já os juros, os juros são o aluguel do dinheiro. É o lucro do banco por ter adiantado aquela grana toda para comprar do imóvel. E o ponto crucial é: o dinheiro que vai para os juros não diminui em nada a dívida principal. Ele apenas paga pelo serviço do empréstimo. E para calcular isso, existem basicamente dois caminhos: a tabela price e a tabela saque. Agora uma dica de ouro. Quase sempre, a tabela saque sai mais em conta no final de tudo. As parcelas começam um pouco mais altas, é verdade, mas elas vão diminuindo com o tempo. E o mais importante, no total, a quantidade de juros pagos é bem menor, por isso ela costuma ser a mais indicada. Certo. Agora que essa base toda está mais clara, a gente chega naquela questão estratégica. A dúvida que aparece para todo mundo que tem um dinheirinho extra guardado. O que eu faço com essa grana? O dilema é esse aqui. De um lado, a pessoa pode amortizar, ou seja, usar o dinheiro para diminuir o saldo devedor e economizar um bom dinheiro de juros no futuro. Do outro lado, pode investir essa grana, tentando fazê-la render mais do que o custo do financiamento. É uma escolha entre a segurança de ter menos dívida e o potencial de fazer o dinheiro crescer. A boa notícia é que essa decisão não precisa ser no achismo. Existe um jeito bem lógico, matemático mesmo, de resolver esse dilema. Vamos montar juntos a conta que vai ajudar a tomar essa decisão de um jeito bem mais racional. A lógica é colocar na balança duas coisas. De um lado, qual é o custo real do financiamento? Pagar a dívida é como ter um investimento com retorno garantido, porque é um juro que se deixa de pagar. Do outro lado, qual o retorno líquido de um investimento, ou seja, quanto o dinheiro rende de verdade depois de descontar os impostos. Para calcular o custo real, tem um pulo do gato. Não dá para olhar só a taxa de juros que está no contrato. É preciso somar a famosa TR, a taxa referencial. Muita gente esquece dela, mas ela corrige o saldo devedor todo ano, ou seja, ela deixa o financiamento um pouquinho mais caro. Já do lado do investimento, a comparação tem que ser justa, né? Tem que ser de maçãs com maçãs. A gente pega o rendimento bruto de uma aplicação segura, tipo o Tesouro Selic, e desconta o imposto de renda. O que sobra, o retorno líquido, é o número que realmente importa para a nossa balança. Ok, com a nossa ferramenta de decisão em mãos, vamos ver como ela funciona na prática. Porque é nos exemplos da vida real que a teoria faz todo sentido. Olha só o caso da Maria Joaquina. O custo total do financiamento dela ficou em 12,5%.
Já o retorno do investimento daria 12,53. Ou seja, deu praticamente um empate técnico. Nesses casos, a decisão vira algo mais pessoal. É sobre priorizar a paz de espírito de ter uma dívida menor ou preferir ter o dinheiro na mão por uma emergência ou oportunidade. Agora, o caso do Homem-Aranha é bem diferente. O custo do financiamento dele é de 9%, enquanto o investimento rende mais de 12,5%. Aqui, a matemática não deixa dúvida. Ela aponta claramente para uma direção. Vale muito mais a pena investir o dinheiro extra do que usar para quitar uma dívida que é comparativamente barata. Ah, mas e o FGTS? Ele entra nessa conta? Sim, e ele é um caso super especial. O rendimento do FGTS é, vamos ser sinceros, baixíssimo. É só 3% ao ano mais ATR. Se a gente comparar isso com o custo de qualquer financiamento, deixar o dinheiro parado lá no fundo é quase sempre a pior escolha. Então, a regra de ouro para um FGTS é muito simples. Se o custo do seu financiamento é maior do que os 3% que o FGTS rende, o que acontece em 99% dos casos, a jogada mais inteligente é, sem dúvida, usar esse recurso para amortizar a dívida. Com esse raciocínio em mãos, a decisão deixa de ser um mistério, né? A proposta é justamente essa, que cada um possa pegar o seu contrato, fazer essa conta simples e comparar os dois lados da balança. O poder de tomar a melhor decisão para o próprio futuro financeiro está em entender esses números e ver o que faz mais sentido para a sua realidade.